Estamos numa série de mensagens, aprendendo e estudando o Evangelho de João. E hoje pela manhã falamos sobre a morte do orgulho, onde aprendemos que, sem sombra de dúvidas, o orgulho ele tem raízes muito profundas, muito perigosas no nosso dia a dia, e que esse orgulho muitas vezes nos faz usar o outro, usar a religião, usar o pecado do outro. Quando o erro do outro se torna para mim uma munição para matar, para destruir, para agredir, para diminuir. E como quando levamos esse orgulho a Jesus, esse orgulho é completamente quebrado, desfeito, porque nos enxergamos como iguais. Iguais àqueles que usamos, iguais àqueles que erraram, que pecaram, e aí já não há espaço mais para uma linha de raciocínio onde eu me sinta superior, melhor, mais digno e mais capaz do que aquele a quem eu estou acusando. E então passamos justamente por um momento único no Evangelho, que é o momento da mulher adúltera, baseado em João, capítulo 8, versículo 1 ao versículo 11. E nós vamos estudar mais uma vez essa passagem. Eu vou pedir licença para a gente não parar no 11, mas ler também o 12, para percebermos como Jesus lida com o pecador. Você já parou para pensar nisso? Que talvez, em pleno século 21, depois de 2000 anos do nosso Senhor ter andado nessa terra, nós podemos não ter entendido bem como ele lida com o pecado. E porque nós não entendemos bem como ele lida com o pecado e com o pecador, muitas vezes transmitimos uma ideia vazia, errada, do que é o pecado e de como nós deveríamos lidar com o pecador. Será que nós estamos seguindo os passos de Jesus quando nós lidamos e tratamos o pecado? Será que nós estamos seguindo os passos de Jesus quando nós identificamos o pecado de alguém? Porque se somos seguidores desse Jesus, se estamos seguindo os seus passos, tentando de alguma forma transmitir esse grande mestre que mudou a minha vida, mudou a sua vida, transformou a minha percepção de mundo, se queremos transmiti-lo, porque a própria palavra cristãos significa algo muito lindo, que é miniaturas de Cristo, imagens de Cristo. Se assim o é, ou se assim o somos, precisamos entender com muita clareza como e por que Jesus lida de uma forma tão diferente com o pecador. Vamos ler a palavra de Deus e vamos pedir em oração que Deus fale poderosamente aos nossos corações. Amém? Amém, gente? Amém, amém, que bom. Leiamos então o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 1 ao versículo 12, que diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-o ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelo mais velho, até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou?
Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Versículo 12. De novo, lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Vamos orar? Oremos. Senhor, graças te damos, porque podemos estar aqui reunidos em teu nome. Graças te damos porque a tua palavra pode jogar luz, gerar transformação. Pode, ó Deus, nos confrontar e nos ensinar como devemos viver e como podemos verdadeiramente transmitir o Senhor, a sua vontade e o seu poder. Que os nossos corações, ó Deus, sejam verdadeiramente atravessados pela tua palavra e que possamos, de uma vez por todas, seguir os seus passos, seguir os seus ensinamentos, sermos por ele, ó Deus, guiados. Fala com a gente, essa é a nossa oração, que fazemos no nome santo de Jesus. Amém. É interessante porque o contraste aqui apresentado é um contraste de dois grupos que estão em trevas. Os fariseus, que não se enxergam nas trevas, que se acham pessoas muito evoluídas, muito religiosas, muito capazes, que entenderam o que Deus quer para a vida deles, mas na verdade estão cegos, estão em densas trevas, se autodeclaram homens que enxergam, mas em João 9 Jesus vai dizer que, por assim dizer, na verdade eles são cegos. E uma mulher que está em pecado, porque estava cometendo adultério num período festivo de Israel, ou seja, em um tempo onde todo o povo se reúne para cultuar, para glorificar, para agradecer a Deus, essa mulher está completamente rendida a um pecado. E esses dois personagens, esses dois grupos de pessoas, que nós podemos facilmente nos encaixar em qualquer um deles, estão literalmente vivendo um período de densas trevas. É interessante observar que Jesus ele não endurece o seu discurso nem para aqueles que acusam e nem para aquela que está sendo acusada. Porque nos dias de hoje é muito comum pessoas que levantam bandeiras ideológicas serem extremamente agressivos com as pessoas que são mais legalistas, sim ou não? Eles querem refutar essa legalidade, refutar esse grupo de pessoas que anunciam e pregam contra o pecado, mas eles não seguem os mesmos passos desse mestre Jesus. Que, por mais que ele os confronte, ele os confronta de uma forma muito piedosa e de uma forma muito reflexiva. Olha, se você se sente apto a jogar a pedra, se você se enquadra num grupo de pessoas que não comete pecados, então você está apto, você pode ir lá e pode tacar essa pedra. Você pode condenar, você pode decretar isso. E essas pessoas se deparam com essas palavras e não se sentem aptos. Do mais velho ao mais moço, vão abandonando as suas pedras. E diante disso, Jesus olha para essa mulher e fala: mulher, cadê os teus acusadores? Cadê aqueles que se sentiam aptos a te condenar? Ninguém te condenou? Ela diz: ninguém, Senhor. Tampouco eu te condeno. Vai e não peques mais. A primeira coisa que nós precisamos entender quando Jesus lida com pecadores é que esse Jesus não abre mão de confrontá-los. Diferente do que muitas pessoas tentam anunciar Jesus como um grande mestre do amor e de um amor completamente fragmentado, completamente deturpado, onde o amor nunca confronta, o amor nunca questiona, o amor nunca diz que esse não é o caminho.
Jesus nunca se apresentou dessa forma, pelo contrário. Quando você vai em Marcos capítulo 1, Jesus repete as palavras de João Batista, que seguia um modelo de profeta do Antigo Testamento, extremamente duro, extremamente direto contra o pecado. E ele repete as palavras dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É interessante porque o convite ao arrependimento de João é replicado não só por Jesus, mas também é replicado pelos apóstolos em Atos capítulo 2. O arrependimento, o confronto, a consciência de pecado é literalmente o assunto do Evangelho. O convite ao arrependimento é não opcional, mas algo necessário. Não existe Evangelho se não houver confronto ao pecado. Então, esse Jesus, ele confronta tanto os acusadores. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Quanto a acusada. Mulher, cadê os seus acusadores? Ninguém te condenou? Não, ninguém me condenou. Tampouco eu te condeno. Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Então, a primeira coisa que nós percebemos é que quando nos deparamos com esse Jesus, não existe uma indiferença ao pecado. Olha para a pessoa que está do seu lado. Olhou? Tem umas pessoas que são mais bonitas, outras são mais feias, mas olha com atenção para ela. E fala, eu esqueci que era para falar. E fala, Jesus não é indiferente ao seu pecado. Jesus não é indiferente ao seu pecado. E os evangelhos fazem muita questão de deixar isso claro para a gente. Olha como que Jesus se apresenta em Mateus capítulo 5. Se a tua mão te faz pecar, arranca ela de ti, lança ela fora de ti, para longe de ti, porque é melhor chegar com uma mão no céu do que com as duas no inferno. Se o teu olho direito te faz pecar, arranca ele, joga ele fora, porque é melhor chegar sem um olho no céu do que com os dois no inferno. Que isso, pastor? Não são palavras minhas, são palavras de Jesus. Então, a intensidade que Jesus está colocando na luta contra o pecado aqui é enorme. Não venhamos a nos enganar. Jesus não é indiferente ao meu pecado. Ele me convida ao arrependimento. Ele me convida a ir e não pecar mais. Ele me convida a seguir a luz para que eu não ande em trevas. Agora, é evidente que em João a percepção de pecado muda. Enquanto, até hoje, muitas vezes, nós lidamos com o pecado como se fosse um erro moral que Deus não gosta, igual quando você deixa a toalha em cima da cama e sua mulher fica chateada. Tua mulher não gosta que a toalha fique em cima da cama. Tem até um motivo lógico, porque ela não gosta, porque molha a cama. Mas alguma coisa acontece, nós seres humanos, que a gente deixa. Mas o pecado em João, ele perde essa conotação de que o pecado é algo que eu faço que não agrada a Deus. Uma conotação, irmãos, que é interessante, porque nos dias de hoje parece que a gente não lê João. Várias vezes no meu ministério eu preciso responder perguntas como: pastor, é pecado colocar tatuagem? Pastor, é pecado ouvir música do mundo? Eu não sei você, mas eu não conheço músicas de Marte. Todas as músicas estão no mundo. Pastor, é pecado trabalhar no sábado? Pastor, eu posso comer bacon? Pastor do céu, você não sabe o que está acontecendo. Eu não fui no culto, mas tem uma explicação plausível. Percebam, todas as características de algo que eu posso ou não fazer para que
esse Deus que está lá no alto céus se agrade ou não se agrade das minhas atitudes. Mas quando nós olhamos para o que João está ensinando sobre o pecado, e sem sombra de dúvidas, João é o evangelista que mais gasta energia para tratar esse assunto. Ele vai chamar de pecado não um ato ou outro que agrade ou desagrade a Deus. Ele vai chamar de pecado a recusa desse Deus. Vamos, por favor, em João capítulo 3, versículo 19. E se sua Bíblia é uma Almeida atualizada, deveria estar assim: e o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. O texto continua dizendo: pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Olha que interessante. O que João está dizendo é que o julgamento, a expressão do julgamento é esse. Não é que eu cometi um erro ou outro, mas é que a luz, a própria luz, essa luz que ele está se apresentando como eu sou a luz. A luz veio e a humanidade não cometeu o erro A, B ou C. A humanidade olhou para essa luz e falou: eu não quero essa luz. Eu não quero essa luz, porque essa luz expõe a minha realidade, o meu pecado, a minha depravação. Então eu prefiro ficar nas trevas, onde o meu pecado não é exposto, onde o meu erro não é colocado diante de nós, diante de todos. É o que Jesus vai dizer aos seus irmãos em João 7. O mundo não pode odiar vocês, ele não pode odiar vocês, mas a mim eles odeiam, porque eu declaro as suas más obras. Eu apresento a sua incapacidade de ser verdadeiramente curado e transformado. Em João 1, versículo 10, nós temos a narrativa seguinte: o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Perceba, o pecado deixou de ser o que eu como, deixou de ser a forma que eu me visto, deixou de ser que local eu frequento no sábado, e passou a ser uma verdadeira recusa, um distanciamento do Verbo que veio ao mundo. Ele veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Por isso, o que Jesus está apresentando aqui é extremamente importante para a minha vida e para a sua vida. Porque nós precisamos parar de tentar calcular os nossos erros e acertos para dizer se a balança está pesando mais para o lado da justiça ou para o lado da injustiça. E nós precisamos observar o que estamos fazendo com essa luz que se apresenta. Como eu estou reagindo a esse ser que é a própria luz, que me convida de alguma forma a abandonar as trevas e andar na luz, andar seguindo a luz, buscando a luz, sendo pela luz influenciado, obedecendo e acatando o que a luz me convida a ser e viver. Aí nós vamos parar de, ignorar o pecado. 2, escolher os pecados com menos efeitos colaterais. Já conheceu alguém assim? Eu não mato, eu não roubo, eu não traio a minha esposa, mas eu não perdoo. Se pisar no meu calo, eu vou... Eu ouvi uma vez uma pessoa falando isso para mim: pastor, eu vou para o inferno, mas eu não perdoo. Eu falei: cuidado que vai mesmo, hein? Vai mesmo. Não se apega muito a isso não, porque vai mesmo. Por que vai mesmo? Pastor, que isso? Coitado, coitada.
porque a verdadeira luz que ilumina a todo o homem convida a mim e a você, não um padrão ético, moral, que você ache suficiente. O padrão ético, moral dele é tão aguçado, é tão elevado, é tão sublime que ninguém, absolutamente ninguém, poderia alcançar. Não existe um princípio cultural que eu introduza aos meus filhos para que eles tenham um padrão ético, moral que atenda a esse Deus. Vai lá no Japão, irmãos. Olha como que eles são educados, olha como eles são atentos, olha como eles são honestos. Estava vendo um podcast de um cara que falou que esqueceu a bolsa dele, com passaporte, com dinheiro, com tudo, dentro do metrô. E aí ele se desespera, quando ele chega no hotel, ele se desespera, porque ele percebe que ele perde aquela bolsa. E aí ele, nesse desespero, fala com o atendente fala, não, fica tranquilo. Aonde você deixou? Eu falei, eu deixei dentro do vagão do metrô. Aí ele, qual metrô? O metrô fulano de tal. Então vá lá. O mesmo metrô que está indo vai voltar. Quando ele voltar, você entra e pega a sua bolsa. Tipo o que acontece no Brasil. Quase isso. Mas aí, quando nós olhamos para uma realidade dessa, nós pensamos, Deus está muito feliz com o Japão. Lá não tem ladrão. Deus está muito feliz com o Japão. Lá os filhos são extremamente obedientes aos pais. Deus está muito feliz com o Japão. Porque lá a corrupção beira ao zero. E tem muita gente que acredita nessa realidade, porque ainda não entendeu o que o Evangelho de João está tratando quanto ao pecado. O pecado tratado por João aqui, por exemplo, em João 16, ele vai dizer algo extremamente importante, ele vai trazer para todos nós essa narrativa. Ele vai dizer, quando ele vier, ele está falando do Consolador, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Versículo 9, do pecado, porque não creem em mim. O pecado se resume agora a um. Você crer nessa luz. E porque você crê nessa luz, o meu e o seu pecado são dispersos. Eu me aproximo da luz. Eu sigo a luz. Eu escuto a voz dessa luz. Os meus olhos o veem, as minhas mãos o tocam. Eu o contemplo. E como Deus diz a Abraão em Gênesis 17, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Essa realidade de ser um seguidor dessa luz, desse verbo, desse cordeiro, me torna e me limpa e me purifica de todo pecado. O nome disso, teologicamente, é santificação. O que está acontecendo aqui é que dois grupos de pessoas que são completos pecadores, estão aprisionados em seus pecados, estão cegos por esse pecado. Uns acham que enxergam, mas não enxergam. Outros sequer têm essa percepção. São, então, confrontados por essa luz, dizendo, não. Abandone isso. Abandone esse modus operandi da sua vida. Porque esse modus operandi vai levar à morte. Vai levar a densas trevas. Quão densas trevas? Por isso, nós não podemos abraçar uma teologia liberal, por exemplo, onde o pecado nunca é chamado
de pecado, onde o afastamento de Deus nunca é chamado de morte. Mas o que vemos aqui é Jesus sendo literal. Vá e não peques mais. Em João 5, ele vai dizer para o homem enfermo do tanque de Betesda: veja que você está curado, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Então, esse Jesus, que é um símbolo de amor, é um símbolo de confronto. Mas é um símbolo que convida a confrontar o meu pecado, não para que o meu ego esteja mais inflado porque eu venci aquele pecado. Outro dia eu estava conversando com um jovem que estava extremamente incomodado porque não conseguia vencer um pecado específico. E eu fiz a seguinte pergunta: por que te incomoda tanto pecar? E o jovem falou: não, porque eu desagrado a Deus, Deus fica triste comigo. Eu falei: ok, o quanto disso é verdade? Como assim, pastor? Quantos de nós lutamos contra o pecado e nos entristecemos e nos incomodamos simplesmente porque nós não conseguimos ser as pessoas que gostaríamos de ser? Quantos de nós vivemos uma luta contra o pecado porque queremos de alguma forma falar para a gente mesmo: parabéns, você conseguiu, você venceu, você resolveu esse problema? Porque essa realidade é uma realidade que ainda olha para o pecado como algo simplesmente que eu devo parar de fazer porque Deus não quer que eu faça. E não faz com que eu olhe para esse pecado como algo que custou a esse Deus. Que custou não muito, não ouro, não prata, mas custou tudo a esse Deus. Por isso, quando João olha para Jesus, que está vindo em sua direção, em João 1, 29, ele vai dizer o seguinte: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele tira o pecado porque ele carrega sobre si esse pecado. Então eu deixo de me relacionar com o pecado de uma simples forma eu não vou fazer isso porque Deus não quer. Eu passo a lidar com o pecado a partir da percepção de que o Filho de Deus veio ao mundo e pegou esse pecado, no qual eu estou muitas vezes rendido, no qual você muitas vezes está rendido, e sofre as consequências desse pecado, para que você não sofra essas consequências, sendo decretado a sua morte eterna. Então Jesus confronta esse pecado, porque esse pecado, sim, leva à morte. É o que Paulo está dizendo em Romanos. Ele vai dizer: o salário do pecado é a morte. É a morte. Então esse Cristo confronta o pecado. Desculpa, esse Cristo confronta o pecador. O pecador. Quem é pecador, levanta bem alto a mão, só para a gente saber se estamos entre os nossos iguais, né? Amém. Quase todo mundo. Tem uns aí que não entenderam nada. Mas esse Jesus confronta o pecador, convidando ele a sair das trevas, se aproximar da luz e permitir que essa luz ilumine e apresente aquilo que ele deve abandonar. É diferente da cultura que estamos inseridos, onde nós queremos uma lista de coisas que podemos ou não fazer. Outro dia, uma das primeiras senhoras que nós batizamos, que se converteu na nossa igreja, ela chegou para mim e falou assim: pastor, eu bebo cerveja todo domingo. Eu falei: que bom. Não sei se é bom, né? Eu não bebo. Mas, ela falou: não, eu quero saber se eu tenho que parar. E aí, eu devo parar ou não?
qual é a resposta que a gente deveria dar para uma pessoa dessa? O pessoal está tímido essa noite? Falei, irmã, fala com Deus. Conversa com Ele. Ele é a luz. É Ele que joga luz naquilo que de fato é pecado e naquilo que não é. Segundo Jesus, tudo que entra pela boca não tem o poder de me contaminar. Que não é o que entra na boca que me contamina, mas é o que sai do coração que me contamina. É do coração que sai os adultérios, o orgulho, os assassinatos. Então vá à luz e espere que a luz revele o que deve ou não deve ser feito. Mas, minha irmã, se a luz falar, obedeça. Essa senhora sai. Um mês depois, ela volta e fala assim, chorando, pastor, Jesus falou comigo. E eu falei, e o que ela falou? E o que ele falou? Ele falou que isso não me pertence mais, eu joguei fora a minha cerveja. Eu falei, que bom, irmã. Mas sabe o que não veio no meu coração quando ela falou isso? Um sentimento de yes, ela entendeu. Porque se o texto bíblico é a palavra de Deus e ela é a palavra de Deus, não é o que entra pela boca que contamina o homem. Não é o que eu toco que contamina o homem. Não é as festas que eu vou que contamina o homem. Mas é aquilo que de fato domina e aprisiona o meu coração, que é o que Jesus vai chamar de pecado, no versículo 32 desse capítulo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas nós somos filhos de Abraão, nós nunca fomos escravos de ninguém. Todo o que comete pecado é escravo do pecado. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quantos de nós buscamos liberdade dos pecados usando mecanismos humanos? Quantos de nós enfrentamos os nossos pecados com autoajuda, enfrentamos os nossos pecados com teologia coaching, com literatura coaching? Não, eu vou pegar uma liguinha aqui, vou me dando ligada toda vez que eu pensar, aí o cara fica roxo com a liguinha aqui e continua pecando. Quantos de nós insistimos em lutar contra o pecado com ferramentas completamente vazias? A única fórmula que a Bíblia apresenta para vencer o pecado é se aproximar da luz. A única fórmula que a palavra de Deus apresenta para que as algemas do pecado sejam verdadeiramente rompidas é o conhecimento de Jesus, segui-lo, se render a Ele, amá-lo mais do que as trevas. Por isso, ao sermos confrontados com a luz, precisamos reconhecer as nossas incapacidades de lidar com o pecado pessoal e do outro. É impressionante como nós gastamos energia para resolver o problema do pecado do outro. Sim ou não? É impressionante como que esses homens pegaram uma mulher em pecado e apresentaram ela diante de Jesus, prontos para resolver o problema. E normalmente a gente quer resolver o problema com pedrada, né? A gente quer resolver o problema da forma que a nossa cultura nos ensina. Então, nós nos aproximamos do outro e queremos dizer para o outro como ele tem que fazer para a vida dele melhorar.
O que ele tem que fazer para que as coisas andem? Como ele tem que falar para que as coisas sejam resolvidas? Mas muitas vezes não temos uma mínima noção do que de fato a pessoa precisa. É impressionante quando você trabalha com moradores de rua, como que as coisas não são óbvias. Às vezes você vai chegar com um discurso para o morador de rua, falando que ele tem que abandonar aquela vida, porque essa vida não é vida, porque ele está se destruindo, ele está se matando. E já viu aquela propaganda do gatinho que a dona está falando, ele não tá, ela fica falando e ele não está ouvindo nada, aí quando ele fala a marca da ração, ele escuta só a marca da ração. Não sei o que, uísque sachê, não sei o que, uísque sachê. E é muito assim como ele muitas vezes nos escutam. Você está falando que a vida, que ele vai para o inferno, mas ele já vive o inferno, na verdade. Que ele tem que abandonar aquilo lá. Você tem que abandonar essa vida, porque essa vida vai te levar para o inferno. Ele fala assim, outro? Não dá. Enquanto, às vezes, o que ele precisa é só um abraço. Porque ele está há 20 anos morando na rua, 20 anos receber um abraço. E ele vai receber e sentir o amor de Deus no seu ato de abraçar, de respeitar, de cuidar. Mas existe um problema em apresentarmos um Jesus que, de fato, resolve a questão do indivíduo, porque nós perdemos o controle da situação. Isso é um pecado que os fariseus cometeram e que a igreja continua a cometer, uma necessidade, um desejo profundo de controlar como Deus age na vida do outro. O problema é que, se a Bíblia está certa, e ela sempre está, essa luz, a verdadeira luz, é ela que coordena e age e transforma a vida dos outros, não sou eu. Então, o nosso papel é apresentar a luz que confronta e apresentar a luz que liberta. E não dizer ao outro como ele será libertado, porque sabe qual é a verdade? Nem eu, nem você sabemos esse processo. Ou você sabe exatamente o que fazer com o seu pecado? Alguém já sabe? Alguém já enfrentou o seu pecado e conseguiu vencer e sabe o que tem que ser feito? Alguém pode dizer, eu não vou pecar mais dessa forma, nesse requisito, nessa questão? Escreva um livro. Não escreva não, porque não vai resolver. A grande verdade é que essa luz, que essa mulher foi exposta, que esses fariseus foram expostos, é uma luz que ilumina todo o homem. E que essa luz é capaz de transformar. Então, qual é o nosso papel como igreja? Dizer como o outro deve viver? Não. Qual é o nosso papel, então, como igreja? É criar um modelo que as pessoas precisam se encaixar? Não. É um estilo que as pessoas devem se vestir, como elas devem falar, aonde elas têm que estar, o que elas podem ver. Não. Em quem elas têm que votar. Não é nada disso. Nosso papel como igreja é apresentar essa luz às pessoas. Nosso papel como igreja é andar nessa luz, é conhecer essa luz, é ser por essa luz influenciado, por essa luz confrontados. Tamanha, de uma forma tão grande, tão impactante, que quando nos apresentamos aos que estão em trevas, ou aos que estão no mundo, essa luz transborde na vida dos outros. Esse amor transborde na vida dos outros. Essa liberdade, irmãos, que só existe em Jesus. Não existe liberdade no pecado. Você conhece alguém devasso que é verdadeiramente liberto do pecado, que pode fazer que consegue fazer o que quiser? Você conhece alguém que todos os dias faz a mesma coisa e que pode se autodefinir livre para não fazer aquilo?
Estava vendo outro dia um podcast de um rapaz que era do tráfico, que se converteu. E aí ele encontra os amigos, ele estava evangelizando no baile funk, ele encontra os amigos do seu antigo convívio. E os amigos zombando dele falam o seguinte: vai uma cerveja? E ele é daquelas igrejas mais tradicionais, fala: não, eu não bebo não. Ele: agora você é crente, né? Agora você não pode um monte de coisa. Ele falou: não, eu posso. E ele falou: como assim você pode? Eu sou crente, eu posso. Você pode beber? Ele falou: eu posso. Aí eles falaram: como assim você é crente e pode beber? Ele falou assim: eu posso fazer qualquer coisa, mas eu escolho não fazer. Você pode parar de beber? E aí o amigo dele: como assim? Não, você consegue não beber? Parar a partir de agora? Você fala que não vai beber mais? Não, mas... Não, então, pois é, eu posso. Quem é o livre aqui? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aqueles que são confrontados por essa luz percebem que a verdadeira liberdade não está em você se render ao pecado, mas poder caminhar livre dele. A lógica não é o que eu vou deixar de fazer, mas a lógica é como que é esse pão que é o verdadeiro alimento, essa água que é a verdadeira água, que verdadeiramente nos sacia, preenche a minha vida de tal forma que eu não sou mais escravo daquilo que eu fazia. Eu não estou mais rendido àquilo que eu fazia. Eu sou verdadeiramente livre. Será que nós podemos dizer que o nosso contato com essa luz verdadeiramente nos liberta? Ou estamos tão fragilizados que vamos ensinar as pessoas que liberdade é não poder fazer um monte de coisa? Que você não pode ir em tais festas, que você não pode falar com tais pessoas, que você não deve pintar a unha de tal cor, e que é crente não vota em tal grupo. Me parece muito mais as mesmas regras que homens com pedras nas mãos acusaram essa mulher pega em flagrante adultério. Mas, inquestionavelmente, ser confrontado por essa luz expressa uma misericórdia e um cuidado que nós não encontramos em nenhuma faculdade humana. Jesus é o único personagem que a Bíblia apresenta que lida com o pecador não a partir do seu pecado. Temos dezenas de exemplos bíblicos para isso. A mulher foi pega em flagrante adultério. A reação de Jesus? Escrever na terra. Zaqueu, um homem extremamente corrupto, extremamente apegado ao dinheiro. Jesus olha para ele e fala assim: desce depressa, porque importa que eu coma hoje na sua casa. Pedro, em Lucas 5, quando ele se depara com a pesca miraculosa, ele se joga aos pés de Jesus e diz: Senhor, se afaste de mim, porque eu sou pecador. Maria Madalena, da qual Jesus expeliu 7 demônios, foi a primeira a se encontrar com esse Cristo, quebrando toda a lógica e todos os paradigmas daquele tempo. Foi a primeira a anunciar a ressurreição aos homens. É inquestionável que a forma como Jesus lida com o meu e o seu pecado é completamente diferente de como nós lidamos com o pecado do outro. O Jesus que andava com pecadores, ele lida e se apresenta de uma forma aonde
o pecador aprisionado quer deixar de ser aprisionado. Ele lida com alguém que está completamente rendido e vendido ao pecado de uma forma completamente diferente. Deixa eu te explicar. Ele não anda com pedras nas mãos. Ele não anda com uma justificativa para o sofrimento do outro, como tragicamente os cristãos hoje vivem. Quando uma boate pega fogo, você tem a tragédia de homens e mulheres que se dizem seguidores desse mesmo Cristo, dizendo, morreu porque estava na boate. Está nessa situação porque vive uma vida de pecados, como se os seguidores desse Jesus não vivessem situações tão complexas e tão duras e tão tristes como aqueles que vivem uma vida diferente. Nós nos iludimos, achando que fazer parte de um grupo, fazer parte de uma igreja, faz de nós, seres humanos, mais aptos, mais capazes de dizer ao outro como ou por que ele vive e passa pelo que passa, enquanto Jesus não apresenta isso. O grande convite do Evangelho é segui-lo. O grande convite de Jesus é ir e não pecar mais. E depois ele diz, eu sou a luz. Sigam-me. Se você não quer andar em trevas, então siga essa luz. Se você não quer estar perdido, siga essa luz. Quem me segue não andará em trevas. Então qual é o nosso grande convite ao lidar com pecadores? Como nós, vamos continuar seguindo Ele. Vamos continuar nesse processo onde eu não tenho uma autojustificação, onde eu não tenho um modelo melhor do que o seu, mas eu estou seguindo alguém que, ao me encontrar com Ele, a minha culpa é absolvida, o meu medo é diluído, a minha condenação é levada. E agora eu posso interagir, eu posso ter acesso, eu posso ter contato com esse Deus. Então eu sigo. Convido outros a seguir. Eu não convido as pessoas a viver da forma como eu estou vivendo, a falar do jeito que eu estou falando. Eu convido pessoas a segui-lo. Nós somos seguidores da luz. Nós não somos a luz. Nós não somos o modelo. Ele é o modelo. Nós não somos o cordeiro, Ele é o cordeiro. Nós não podemos falar diante de Deus livremente, mas Ele o pode. E Ele aproveita poder falar diante de Deus livremente para dizer, Pai, eu recebi a culpa por eles. Eu oro por eles, eu intercedo por eles, eu falo por eles. Por isso que nós falamos em nome de Jesus. Não existe justiça nas atitudes do Tiago para que eu possa reivindicar algo a mim, por mim, pelo que eu tenho feito, pelo como eu tenho vivido. Não, não existe isso. Existe o justo que se fez pecador, pagou o preço pelos meus pecados, me convidou a segui-lo, e porque estou seguindo, eu posso usar então o nome dele para ter acesso a Deus. Será que é assim que eu tenho me relacionado com essa luz? Será que é assim que eu tenho apresentado essa luz? Será que é isso que a gente está fazendo? Quando a gente obedece o id dele? Nós estamos nos gastando as nossas vidas para ensinar mais um grupo de regras às pessoas ou a apresentar uma pessoa que mudou a minha vida, que quebrou as minhas algemas, que purificou o meu pecado. E porque tudo isso fez de graça, agora eu apresento outros a Ele. Convido outros a segui-lo.
o mundo não aguenta mais uma religião. Temos muitas. Temos muitas. Temos um verdadeiro aglomerado de pessoas falando e ensinando uma religião diferente todos os dias. O mundo, Deus, o nosso Senhor, nunca nos convidou a apresentar mais uma religião. Ele nos convidou a conhecê-lo, a segui-lo e apresentá-lo. Façamos isso. Façamos isso. Que nós possamos conhecê-lo, desfrutar da bênção que é andar na luz. Ser pela luz moldada, ser pela luz ensinado, ser pela luz liberto. Passemos a transmiti-lo, a convidar outros a segui-lo, sem amarras, sem medo, sem uma fórmula específica. E veremos uma nação ser transformada pela luz que confronta, pela luz que liberta e pela luz que transforma, que é Jesus. É esse Jesus. É um Jesus que se apresenta sem cobrar nada. Não é interessante isso? Não tem nada, nenhum convite para que eles paguem alguma coisa, para que eles façam alguma coisa. É sempre: quem tem sede, vem a mim e beba. Quem tem fome, vem a mim e coma. Quem está em trevas, se aproxime da luz e veja. Esses são os convites. São os convites. Está cansado? Está sobrecarregado? Então me dê os seus fardos. Eu carrego. Esse é o Jesus que está sendo apresentado. Ah, pastor, mas é muito fácil uma vida assim, é muito tranquilo. Você está seguindo ele? Porque não sei você, mas seguir ele é literalmente morrer todos os dias. Ou esquecemos que, ao decidir segui-lo, também decidimos obedecê-lo. Ao decidirmos segui-lo, somos convidados a morrer todos os dias. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Só se você quiser. Só se quiser. Mas aqueles que quiserem vão experimentar o que nenhum outro pode experimentar. A liberdade e o poder de Deus através deles. Logo, somos convidados não a uma nova religião, mas a um novo relacionamento. Um relacionamento que cura, que liberta, que transforma e que convida você a apresentar essa pessoa a outros e outros e outros. É assim que o nosso Senhor lida com os pecadores, convidando eles a segui-lo. Que nós, os pecadores, façamos o mesmo. E abandonemos, irmãos, a ideia, a percepção de que somos menos pecadores do que os outros. A igreja do século XXI precisa acordar para a sua realidade. Os homens que andam na luz não se sentem menos pecadores, pelo contrário, eles se enxergam como são, verdadeiros pecadores, homens que, como Paulo, declara abertamente: o bem que eu quero, este eu não faço,
O mal que eu não quero, este eu faço. Maldito homem que sou. Que fala a Timóteo, essa palavra é digna de total aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo e morreu pelos pecadores, dos quais eu sou o principal. Homens e mulheres que não estão se auto-enganando, dizendo, eu não vou fazer isso, eu não faço isso, eu não penso isso, eu não falo isso. Como Pedro falou. E não escutou o que a luz estava dizendo a ele. Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Abandone. Aqueles que seguem esse Jesus já não estão mais preocupados em atingir os seus próprios padrões de justiça e de ética, mas eles estão rendidos a um Jesus que por eles se entregou para que eles sejam verdadeiramente transformados. É esse Jesus que apresentamos. É Ele que nós convidamos a seguir. Não é uma igreja, não é um estilo, não é a fórmula. É esse Jesus que talvez vai falar com você de uma forma completamente diferente que fala com o Tiago. Que vai te confrontar em áreas que talvez eu nunca seja confrontado. Mas é esse Jesus que olha para dentro da gente e enxerga o que ninguém vê. Gente, é muito fácil fingir ser uma pessoa que nós não somos. Quantas vezes vocês me veem por semana? Tirando a Jéssica. Cansada de me ver. 1, 2 vezes por semana? É muito fácil, né? Você bota uma roupa bonita, passa um perfume gostoso, aperta minha mão no final e fala assim, pastor, a gente vai marcar. A gente vai se ver. Aí passa outra semana, pastor, que bom te ver, que palavra abençoada. Mas a gente não conhece, né? A gente não sabe. Às vezes, até as pessoas que convivem com a gente não sabem o que realmente pensamos, o que realmente sentimos, o que realmente desejamos. Mas Ele sabe, Ele vê, Ele conhece. As palavras que Ele fala para as igrejas em Apocalipse deveriam ecoar em nossas mentes. Eu conheço. Eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Eu conheço o lugar onde você habita. Eu conheço. Eu conheço. Essa luz revela tudo. E só quem anda com ela pode se ouvir tais palavras. Eu conheço, Tiago, quem você realmente é. Eu conheço o que você realmente quer. Então ele lida com o Tiago, não a partir daquilo que o Tiago apresenta a ele, e nem a partir do que as pessoas falam do Tiago. Ele lida com o Tiago a partir do que ele vê e ele enxerga sobre o que Tiago realmente é. Irmãos, conhecer a luz e seguir a luz é a experiência mais reveladora e transformadora que poderíamos anunciar e apresentar às pessoas. Que nós, como igreja e seguidores desse Jesus, possamos verdadeiramente apresentá-lo para que o mundo possa experimentar e conhecer essa luz e ser por ele guiado e transformado. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos falar com o nosso Deus. Santo Deus, graças te damos. Graças te damos porque podemos, Pai, ser confrontados por Ti. Ser confrontados por essa luz que não deixa nada em oculto. Não deixa nada
escondido, pelo contrário, tudo é iluminado. Deus, pedimos no nome do nosso Senhor Jesus, que possamos nos aproximar da luz, seguir a luz, ser por essa luz confrontados, ser por essa luz amados, ser por essa luz libertados. E que essa luz que vinda ao mundo e que ilumina todo o homem, possa iluminar cada área da minha mente, do meu coração, da minha vida e da vida de todos que estão à nossa volta. Que nós possamos declarar abertamente: conhecemos Ele não de ouvir falar, mas os nossos olhos veem, os nossos ouvidos ouvem, nós conhecemos a sua voz, nós somos por Ele guiados, atravessamos a Ele e seguimos essa luz. E que nós, como teu povo, como teus filhos, possamos apresentar, anunciar, transmitir tudo, ó Deus, que o Senhor é. Tudo, ó Deus, que o Senhor de fato deseja e quer. Que esse mundo que está em trevas possa experimentar e ver a forte luz que brilha até hoje. Pois brilha mais forte que o sol, porque é maior que o sol, é mais poderoso que o sol, pois Ele mesmo criou o sol. Senhor, brilha nos nossos corações. Se apresente, Deus, nas nossas trevas. Que as nossas trevas sejam dispersas em Ti. Que as nossas cadeias sejam rompidas em Ti. E que a libertação que só o Filho pode dar seja abundante em nossas vidas e em nossos corações. Continue de olhos fechados, cabeça baixa.